Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de presente em Pitácio região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa sede, em nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal, às 8h30 da manhã. E também na congregação no bairro da Vila Esperança, onde estamos no mesmo horário. Nós temos também na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034. Você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco. Essas aulas são apenas uma preparação, é apenas um subsídio, é apenas um aperitivo. Essas aulas virtuais, elas não substituem as aulas presenciais. Então é importante que você, meu aluno, desde a criança até o adulto, participe da Escola Bíblica Dominical. Tire as suas dúvidas na sala de aula, tire as suas dúvidas também em nosso canal de apoio. Você que deseja compartilhar, participe junto conosco. É sempre uma honra tê-lo vocês aqui conosco. Muito bem, queridos, estivemos a lição passada, que foi a lição de número 6, que falou sobre a promessa da proteção divina. Esta promessa da proteção divina, promessa de Deus, queridos. Sabemos que Deus, ele protege o teu povo, ele guarda a tua igreja. Quando o Senhor Jesus, ele revelou a igreja, ele já disse que ela sofreria as perseguições. Quando o Senhor revela a igreja a Pedro, ali em Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus aqui está fazendo uma promessa do futuro. Edificarei, e as portas do inferno não prevaleceria contra ela. O que Jesus quis dizer com isso? Que a igreja enfrentaria luta, enfrentaria oposições, enfrentaria perseguições. Mas por que tudo isso, pastor? Porque nós estamos aqui no mundo, mas nós não somos daqui. É por isso que o mundo nos odeia, como diz o Senhor Jesus também no Evangelho. E também nas epístolas. Então não podemos sair do mundo, mas estamos aqui ainda, como se diz, dando trabalho para Satanás. E ele se revoltou e veio do céu, desceu com a terça parte, e para lá não volta, e não há perdão, não há remissão para ele, não há salvação. Então ele quer fazer com que eu e você perca essa salvação. Mas há uma promessa para mim e você, querido. Nós buscarmos essa proteção de Deus, nós buscarmos essas armaduras de Deus, porque não basta ter as armas, querido. É como alguém que tem uma arma na mão, mas ele não sabe manusear a arma. Quando nós vamos estudar sobre as armas, queridos, é importante nós entendermos, já fiz alguns vídeos, tem vários vídeos, que eu falo sobre a armadura, as 7 armaduras de Deus, lá em Efésios capítulo 6. Não vou ficar aqui repetindo, mas é importante destacar uma armadura chamada o escudo da fé. Quando você vai olhar para o escudo, diferente dos outros equipamentos, armamentos que tem, o escudo soldado fica segurando ele, e o escudo ele consegue virar para todas as direções. O escudo, você pode virar para a direita, você pode virar para a esquerda, você pode virar para trás. Ou seja, é quando você notificar de onde que está vindo os dardos inflamados do maligno.
E aí eu e você buscarmos esse discernimento. Da onde é que está vindo? Está vindo de uma inveja? De uma fofoca? Está vindo de um ódio? Vem ataque sobre a minha e a sua vida? Da onde está vindo? Está vindo de uma afronta? Vire para essa direção. Vire para essa direção, o escudo da fé. É uma descrença? Vire para essa direção, você vai dizer, ó, eu tenho fé. Eu tenho Deus. Deus é o nosso provedor. Nós estudamos em Efésios também o Salmo 91. Que muitos usam a Bíblia aberta ou espendura nos quadros, cheio de poeira na casa. E muitas das vezes nem pega para ler. E não sabe o valor e a importância da palavra do Senhor. Porque quando Jesus foi tentado ali, no deserto, ele usou pelo menos uma daquelas 3 armaduras ele usou. Jesus usou a oração, o jejum e a palavra de Deus. E por que não dizer também que Jesus tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida? Porque ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Então, eu poderia aqui destacar essa ferramenta que é muito importante para vencer o inimigo. Um crente cheio, ele vai vencer o inimigo. Um crente vazio não vai vencer. Mas, nós vamos estar estudando hoje uma lição também que é muito importante, a qual vai nos falar sobre a promessa de provisão. Provisão. Mas vamos tratar também alguns assuntos sobre a ansiedade. Por quê? Na leitura em classe, é importante, queridos, você destacar, professor ou professora, que Mateus capítulo 6, versículo 31 diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que vestiremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos. E diz: não andeis inquietos com o que vai comer, beber e vestir. Nós vamos estar estudando hoje uma das promessas condicionais também. Para todo cristão, mas ela é condicionada para todo cristão. Como assim, pastor? Porque quando você olha o Sermão do Monte, onde Jesus falou isso, lá no capítulo 33, diz assim: antes buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí ele diz: e todas essas coisas serão acrescentadas. Não é as demais, como muitos falam, é essas coisas. E aí, um bom professor de português pode estar aí me ajudando. Quando se fala essas coisas, se refere àquelas que aconteceu anteriormente. E do que essas coisas Jesus está falando? Do alimento, da vestimenta e da bebida. Então, o que Jesus então quer dizer com isso? Quando você prioriza o reino, você busca o reino, esse mesmo reino vai priorizar as coisas para você. Quando eu priorizo o reino, esse reino me prioriza. Porque quando eu busco primeiro esse reino, as coisas vêm automaticamente. Porque com Deus não tem barganha, gente. E Deus não aceita barganha. Ah, eu vou buscar a minha bênção, eu vou buscar a minha vitória. Você está entregando o que para Deus? Eu vou buscar meu milagre, eu vou buscar a minha bênção. Você está entregando o que? Eu vou servir a Deus. 2 horas de culto? Quando eu busco esse reino, queridos,
Mas o que é esse reino de Deus? Esse reino é manifestado na presença de Jesus. É o buscar a presença de Deus. E o que é buscar a presença de Deus, querido? É você atrair a presença de Deus. Como que se atrai a presença de Deus? Através da oração, do jejum e da palavra de Deus. E de uma vida de consagração ao Senhor. Jesus aqui está dizendo, para de ficar inquietos. E Filipenses 4, 6 e 7, Paulo diz também a mesma coisa. Não andeis inquietos, só que o verso 7, ele fala que nós temos que ter essa paz de Deus que excede todo entendimento. O que é uma pessoa inquieta? É uma pessoa aflita. É uma pessoa que não é sossegada. Sabe? Por isso tem que louvor da harpa. Sossegai, sossegai. Então tem que sossegar, queridos. Temos que estar descansados em Deus. Temos que estar confiantes em Deus. E aí o tópico 1 vai ser trabalhado sobre a provisão das necessidades básicas. E o comentarista trabalha o ponto 1 sobre não ficar ansiosos. Queridos, o comentarista, ele até traz aí na lição o índice de pessoas com ansiedade, afeta 18,6 milhões de pessoas. Queridos, é muito preocupante. Eu queria trabalhar com vocês aqui sobre algumas doenças, e dentre elas a ansiedade pode ser uma doença. E se isso não se cuidar, pode virar até mesmo um transtorno de ansiedade, que é algo muito pior. Eu estudando a psicanálise, e ali existe uma matéria chamada psicopatologia, que é uma análise das doenças mentais ou psíquicas. Fala sobre a existência de 3 estruturas: a neurose, a psicose e a perversão. E o que ensina ali sobre a neurose? O que é ensinado sobre a neurose? O que é a neurose, gente? É uma doença, né? É um termo que se refere a um grupo de distúrbios psicológicos caracterizados principalmente pela presença de conflitos internos, ansiedades, defesas psicológicas específicas e sintomas que surgem como resultado desses conflitos. Ou seja, o que é isso, gente? O que é a neurose? Então, é transtornos psicológicos, mentais, da mente. E aí nós estudamos também sobre tipos de neuroses, mas eu poderia falar aqui sobre 3, mas destacar um. Existe a neurose histérica, ou a histeria, que dá mais na mulher, que é sobre um problema que dá no estômago, né? A histeria faz a mulher ficar estéril. E existe a neurose obsessiva, que é com algo compulsivo, né? É um impulso indesejado, ou seja, é quando a pessoa deseja algo, ele quer a todo custo. E o terceiro é a ansiedade, que existe outras, mas eu destaquei essas 3. Que é um estado crônico, ou ansiedade excessiva e perturbadora. E isso não é somente adulto, gente. Mas isso também atinge também as crianças. Quantas crianças que estão com ansiedades. Ela quer uma coisa, quando ela quer a todo custo. Ela quer de todo jeito. A ansiedade, ela vem também por uma palavra preocupação.
O que é a preocupação? Pré, quem já estudou prézinho sabe, é o que vem antes. E ocupação, ou seja, se você separar essas duas palavras, pré-ocupação, mostra o quê? É uma ocupação antecipada. E isso também, nós trabalhamos isso dentro dos desejos. É o desejo de ter alguma coisa, é o desejo de não ter, e isso traz um medo. Tem pessoas que têm medo, tem pessoas que têm medo do escuro, outros têm medo de avião, tem pessoas que têm preocupação. O rico com medo de ficar pobre, o pobre com medo de não ter o que comer amanhã. Muitos têm medo de casar, outros têm medo de ficar solteiro, uns têm medo da multidão, outros têm medo do isolamento. É uma preocupação. Tem pessoas que querem uma ansiedade, que ele quer as coisas não para amanhã, ele quer para ontem. Ele quer para agora, ele quer para o já. Isso é uma ansiedade. E Jesus ensinou a nós não nos preocupar, não nos inquietar com essas coisas. Jesus, ele instruiu os discípulos, ele ensina também a minha e a sua vida, a não se preocupar por ele, porque ele provê as nossas necessidades básicas e que não devemos ficar ansiosos. Lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 4, diz que foi colocado sobre a arca da aliança, que era de madeira, mas ouro por dentro e por fora. Colocado ali o maná, que mostra um Deus de provisão, um Deus que sustenta. Foi colocado ali a vara de Arão, que floresceu, que mostra um Deus que dá vida. E também as tábuas da lei, que mostram um Deus que ordena, que dá a direção. Recentemente nós ouvimos uma mensagem sobre isso, essa questão. O pastor Eduardo Lopes, presidente de Três Lagoas, trouxe essa mensagem trazendo essa ilustração, quando ele fala sobre essas três coisas dentro da arca, que foi guardado na arca, para mostrar ao povo o maná, um Deus de provisão, um Deus que sustenta, a vara de Arão, um Deus que dá vida, e as tábuas da lei, um Deus que ordena e dá a direção, um Deus que manda. É isso, queridos. Eu preciso entender isso. Você precisa entender esse cuidado de Deus. Não fique ansioso. Deus cuida dos seus, Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua família. E aí vem a provisão de alimento, ponto 2. Deus nos provê alimento. Quando você vai fazer a oração do Pai Nosso, assim como o maná era mandado ali, todos os dias, e na sexta-feira mandava em dobro para o povo tirar o sado para o Senhor, muitos não confiavam em Deus, e foram lá e pegaram, e no outro dia criou o bicho e cheirou mal, porque eles não confiou que Deus ia prover no outro dia. É por isso que quando nós oramos a oração do Pai Nosso, diz assim: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, não é amanhã. Porque eu tenho que crer no amanhã. Eu tenho que crer que Deus é o meu provedor. 1 Pedro 5, 7, querido. Nos ensina o quê? Nós lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. O que é lançar sobre Ele? Que Pedro diz, lançar é você entregar na mão dEle. É você deixar com Ele. Igual as pessoas que falam, né? Pode deixar comigo, deixa comigo, eu resolvo. É assim, deixa com Deus, queridos. Muitas dessas preocupações, como diz o nosso pastor presidente, o nosso pastor Edirvanir, falando sobre essa questão de ansiedade, muitas dessas pessoas estão preocupadas com aquilo que ele nunca vai ter.
que nunca vai existir para ele, ele está preocupado, ele está inseguro, porque não confia em Deus. Provisão de vestimenta. Deus também nos provê vestimenta, queridos, para a minha e a sua vida. Eu preciso aprender isso. E Deus, quando usa aqui ilustração, ele pede para olhar para as aves do céu, que tem lá as suas plumas, as suas penas. E Deus cuida, alimenta. Depois Deus pede para olhar para os lírios do campo. Primeiro Deus pede para olhar para cima, Jesus depois para baixo. Olha para os lírios do campo. Como eles crescem, têm as suas vestimentas, as suas roupagens. Se eu cuido dos passarinhos, se eu cuido dos lírios, das pequenas plantas, por que eu não vou cuidar de você? Jesus também no sermão ensinou para os fariseus, diz: oh, vocês são maus e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Lá em 2 Tessalonicenses, queridos, eu não vou ler aqui para ganhar tempo, mas lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 e 11, Paulo ficou pouco tempo nessa igreja de Tessalônica, né? Uma das comentaristas diz que é uma das primeiras que ele visitou, então não deu tempo muito doutrinar, até mesmo sobre a vinda do Senhor, por isso que houve uma dúvida ali, o que aconteceu, eles preocuparam com as pessoas que morreriam, né? E o que aconteceu, aí vem Paulo ensinando depois, não seja ignorante tal, sobre os que dormem e tal, mas esse não é o foco. Mas o que eu quero pegar aqui é no 2 Tessalonicenses 3, 10 e 11, porque o comentarista fala aí que Deus sabe o que nós necessitamos. Ponto 3. Por isso, devemos fazer a nossa parte. E Paulo ensinando ali em Tessalonicenses, queridos, ele ensina que quem não trabalha, versículo 10, também não deve comer. O trabalho dignifica o homem. É uma mensagem muito dura, mas essa é a realidade. Tem pessoas que olham para mim: ó, você trabalha, pastor. Queridos, Jesus, ele não chama pessoa desocupada. Eu estou me referindo a esses mercenários que abusam, que saem por aí pregando ou louvando e abusando. Não estou falando aquelas pessoas sinceras que vivem integralmente da igreja e recebem o salário que é justo e muito bem pago para isso. Eu estou falando desse tipo de pessoas que a Bíblia diz que deve ser pago também, e muito bem, e reconhecido. Mas eu estou falando dessas pessoas que saem com a maleta e dizem que quer viver da obra e não querem trabalhar. Muitas missionárias não cuidam da sua casa, da sua família. Sai sem eira e sem beira, dizendo que Deus me chamou, que eu tenho uma chamada, e não querem trabalhar. Paulo trabalhava com tendas. Deus, quando chamou Moisés, ele apacentava o rebanho do seu sogro. Veja que Deus, quando colocou Adão antes da queda para trabalhar, Gideão estava malhando trigo, Davi pastoreando ovelha, Eliseu arando a terra, os apóstolos estavam pescando, ocupados. E o maior exemplo, Jesus, o nosso carpinteiro. E por que eu não quero trabalhar? E por que você não quer trabalhar? Você quer viver da obra, e a obra vai viver do quê? Não podemos estar inquietos, queridos. Também não devemos deixar que o excesso domine a minha e a sua vida. Também não devemos trabalhar demais e esquecer da obra de Deus. De domingo a domingo. Não ter tempo para a sua casa, sua família, seus filhos, você que tem. 1 Timóteo 6, 8 nos ensina muito bem isso. O apóstolo Paulo, eu vou ler aqui, para que vocês venham entender, queridos, essa reflexão. Né? 1 Timóteo 6, 8 diz assim:
tendo o sustento e com que nos enche, estamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, aos quais afogam os homens na ruína e na perdição. Quantas pessoas querem ser ricos? Hoje nós temos um tal do joguinho, do tigrinho, e jogo de loteria, e mega sena, e quina, e não sei o que lá mais. Isso é um pecado, queridos. Eu não estou fazendo apologia da riqueza ou a pobreza, não, de maneira nenhuma. Mas a riqueza é um dom que vem de Deus. É a bênção do Senhor que enriquece e ela não acrescenta dores. Mas o que o Senhor nos ensina é termos uma vida moderada, como ensina Agur, em Provérbios 38:9. Senhor, não me dê nem a riqueza e nem a pobreza, mas o meu pão acostumado. Porque se o Senhor me der riqueza, eu vou esquecer do Senhor. E se eu ficar pobre, sou tentado a roubar. Temos que ter uma vida moderada diante do Senhor. Tópico 2. A provisão das necessidades emocionais. Somos seres integrais. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:23, o Deus de Pai vos santifica em tudo, espírito, alma e corpo. Então tem necessidade. Se eu sou um ser tricótomo, não como ensinam os adventistas, dicótomo, mas tricótomo. Se eu sou um ser de espírito, alma e corpo, eu tenho necessidade no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. É importante nós analisarmos e nós destacarmos isso, somos seres integrais, temos nossas necessidades. O comentarista até traz aí no livro, na página 122, Elinaldo Renovato fala sobre um psicólogo, Abraham Maslow, em seu livro. Ele fala sobre 5 necessidades humanas. Primeira, fisiológicas: água, comida, exercício, repouso, saúde, segurança. Segundo, segurança, abrigo, estabilidade. Terceiro, social, sentir querido, pertencer a um grupo, ser incluso. Quarto, estima, poder, reconhecimento, prestígio e autoestima. Quinto, autorrealização, desenvolvimento, criatividade, autonomia e realização. Temos essa necessidade. Paulo encerra lá na masmorra, nos momentos finais, quando ele está lá preso, queridos. Paulo pede algumas coisas, algumas necessidades que ele precisa, a qual também eu e você precisamos, queridos. Paulo, quando está ali, lá em 2 Timóteo, né, lá o seu capítulo 4, versículo 9, ele ensinando Timóteo, fala: procura vir comigo depressa. Necessidade afetiva, necessidade de amizade, de relacionamento. Depois ele fala, versículo 13, quando vieres, traz a minha capa. Necessidade física, gente. Depois, traz também os livros. Necessidade intelectual. Mas depois ele diz, especialmente os pergaminhos. Necessidade espiritual. A palavra. Mesmo sabendo que ia morrer, Paulo quer terminar a sua vida com amizade, lendo emocional e espiritualmente bem. Ele tem essas necessidades. E nós temos, queridos, essas necessidades. A ansiedade, ponto 2, o mundo. E o comentarista traz aí, a forma como lidamos com nós mesmos transborda como agimos com os outros. Primeiro eu cuido de mim, depois eu vou cuidar de outras pessoas. Aí vem o ponto 2, ansiedade no mundo. Como eu já disse, 18,6 o comentarista traz aqui, da OPAS, né? É muito, gente. É muito grande. É muito grande. Né? É ranking mundial, não é apenas o Brasil. O Brasil é 60 e pouco, mais ou menos por cento. Então, é importante nós destacarmos. Ponto 3, a solução para a ansiedade. A solução está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí o tópico 3, temos a provisão das necessidades espirituais. Primeiro, necessidade da salvação. Precisamos da salvação de Deus, da salvação de Cristo, a qual morreu lá na cruz do Calvário e providenciou
a nossa necessidade de salvação espiritualmente, necessidade de direção, da presença e direção de Deus. Lá em Josué 1:7, o Senhor dizendo ali a Josué, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, não pode se desviar para as emoções à direita e nem para as nossas razões à esquerda. Eu não posso seguir as emoções e nem a minha razão. Eu tenho que seguir as diretrizes do Senhor. E aí vem a necessidade, ponto 3, do Espírito Santo. O salmista disse, no Salmo 51, versículo 11, quando ele pecou em adultério com Betseba, e ele faz essa oração, ele diz, não retire de mim o teu Espírito, e não me lance fora da tua presença. E aí, Eclesiastes 9:8 também diz, em todo tempo, sejam alvas as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a cabeça. Vestes brancas fala de santidade, obedecer os mandamentos, fala de um comportamento, roupa de festa, roupa elegante. A chegada do noivo, que é Cristo. Fazendo essa aplicação. Mas ele disse, jamais, algumas traduções falam, jamais falte o óleo sobre a cabeça. Mas quando você vai no Salmo 133, você percebe que o óleo não pode ficar na cabeça, mas desce a barba e também as vestimentas, que fala da plenitude. Eu imergir completamente, mergulhar nesse óleo, que também o azeite é o símbolo do Espírito Santo. E o óleo também servia para unção. E também não pode faltar a unção de Deus na minha vida. E nem mesmo a presença do Espírito Santo de Deus. Assim, nós entendemos nesse canal que o nosso Deus é um Deus de provisão. Amém? Vamos chegar a 1000 inscritos, eu já agradeci os 400 inscritos. Vamos chegar aí a 1000 inscritos, compartilhe o máximo de pessoas que você puderem. E vamos alcançar muitas vidas para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe.